bem? Boa tarde você que está em casa. Nós estamos aqui mais um sábado presencial e eu queria convidar tanto vocês que estão aqui, nossos adolescentes, nossa família, quanto você que está nos assistindo na sua casa, pelo Instagram, pelo Facebook, para nós vivermos mais uma tarde de comunhão com Deus. E você que pôde estar aqui, que você aproveite e honre o nome do Senhor. O tema da nossa temporada, Marcas na História. Essa temporada o Senhor colocou em nosso coração, quando eu e o Diego nós estamos elaborando, as temporadas, e foi algo muito marcante, foi um tema assim que chamou muito a atenção, e quando nós apresentamos para a Edinha, ela ficou muito empolgada, e nós falamos assim, vamos colocar esse tema no nosso acampamento, na nossa campanha, mas por conta de todo o contexto nós não conseguimos por enquanto, e resolvemos compartilhar com vocês esse tempo, esse ciclo. E hoje, como eu disse, semana passada o Diego ele deu uma abertura, e hoje nós estamos aqui, mais um sábado, conectados presencialmente, para nós compartilharmos um pouquinho de pessoas e marcas que foram eternizadas para toda a história, de seres humanos, homens e mulheres de Deus, de carne e osso como nós, mas que fizeram a diferença, que marcaram a sua história. Você encontrou o livro de Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus que estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Verso 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escrevo no livro, e envio às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Amém? Você pode se sentar, você em casa pode se cobrir com a coberta. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse contexto de Apocalipse, que nós acabamos de ler, nesse tema, marcas na história. Quando nós falamos, galerinha, você que está em casa, você que está aqui, sobre marcas na história, nós sempre pensamos em grandes homens da Bíblia, grandes personagens, no qual nós pregamos, no qual nós lembramos, enfim, que são referências para nós, E eu queria falar hoje sobre este personagem que escreveu o Apocalipse, que foi João. Todo mundo aqui sabe que João foi discípulo de Jesus, amém? Amém. Amém? Você que está em casa, eu espero que sim, tá? Você que está em casa ainda pode ver no Google, Você aqui eu te tesouro. Mas eu queria falar um pouco com vocês sobre João, o discípulo amado. A Bíblia conta que João era um dos 12, e segundo estudos e historiadores, João era o mais novo dentre os 12 discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus escolheu João para ser o seu discípulo, ele era calmo, introspecto, ele era tímido, de poucas palavras, mas de uma personalidade muito forte. E prova disso é um episódio que aconteceu em um vilarejo onde Jesus passava, que foi mal recebido pelo aquele povo, e João e Tiago falaram: Senhor, eles te receberam mal, você quer que eu oro para que caia do céu fogo e consuma todos eles? E Jesus falou: gente, calma, não é assim que funciona, não é assim que nós fazemos as coisas. No entanto, que houve uma transição na vida do João. Quando ele entrou como um dos 12 discípulos, você que está em casa, acompanhe comigo. Quando ele entrou como um dos 12 discípulos, ele era conhecido como filho do trovão.
O próprio Jesus disse isso. Se você ler o livro de João, você vai perceber que o próprio Jesus disse, o chamou de filho do trovão. Eu penso que por conta dessa personalidade dele, desse perfil tímido, de poucas palavras, mas quando ele se via sob pressão, ele explodia, ele ficava doidão, a ponto de ser chamado pelo próprio Cristo de filho do trovão. Você imagina o estrago que esse cara fazia quando ele ficava cabreiro? Você imagina, quando ele perdia a paciência, ele falava, Deus não, falava, Jesus, ora para cair fogo e matar todo mundo. Mas a transformação ao caminhar com Cristo fez com que João se tornasse o discípulo do amor. E foi o próprio Cristo que chamou também de discípulo do amor. E eu acho interessante porque houve essa transição na vida de João, filho do trovão, para discípulo do amor. João esquentadinho, o cabreiro, para o homem cheio de amores. E a Bíblia fala que ele tinha um relacionamento íntegro com Jesus. Íntimo e próximo. Porque o que acontecia quando Jesus subia para orar, chamava Pedro, Tiago e João. Você já pensou na música da menina, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, o pessoal em casa, certeza. Quando Jesus foi e subiu ao monte da transfiguração, quem estava com ele? Pedro, Tiago e o João, discípulo do amor. E dentre todo esse contexto, quando Jesus morreu, João foi o único que caminhou com ele por todo o caminho da crucificação. E tem um detalhe para você ver como ele confiava, como Jesus confiava nele. Quando Jesus morreu, a Bíblia relata que Jesus mesmo entregou a sua mãe, Maria, sobre a responsabilidade de João, para que João cuidasse dela após a morte de Cristo. Então existia um elo de confiança, um elo de lealdade, um elo de amor com ele, o discípulo amado. E eu particularmente nunca preguei sobre João, sobre esse contexto, sobre o livro de Apocalipse, pelo que eu me lembre. Mas quando eu comecei a entender essa temporada, marcas na história, galera, você que está em casa, você que está aqui, eu pude ver que João, não tão citado e irreverente quanto Pedro, por exemplo, ele teve uma importância muito grande na sua história. E hoje eu vejo que adolescentes, você que está na sua casa, você que está aqui, hoje eu vejo que adolescentes se levantam como Joões, não sei se é essa palavra nessa geração, Joãos. Adolescentes que são moldados e que nascem como filhos do trovão e que no caminhar com Cristo acabam se tornando discípulos de amor. É isso que nós esperamos, é para isso que nós trabalhamos. Mas sabe, galera, algo que me chamou a atenção foi que João, o terceiro discípulo ali de Pedro, Tiago e João, os três que caminhavam com Cristo em todo o tempo, que viveram grandes experiências, aquele homem tímido e de poucas palavras, ele conseguiu marcar a sua história de uma forma incrível. E hoje eu tenho como referência sobre a minha vida o apóstolo do amor, João, aquele que marcou a sua geração, marcou a sua história. E se hoje nós entendemos que existe uma volta de Cristo, foi através da vida dele e da própria experiência dele. E depois que Jesus morreu, a Bíblia conta que João foi responsabilizado em cuidar de Maria, e João estava sempre
tentando fazer a vontade de Deus em todo momento, em toda atitude. E João caminhando nessa caminhada, né, pós-Cristo, vamos dizer assim, quando Cristo já tinha sido crucificado. João viveu algumas experiências, João participou de grandes coisas. E em determinado tempo da história, galera, você que está em casa me acompanhando, não sai não, fica comigo. Em determinado tempo da história, o Império Romano, como vocês sabem, ele dominava aquele tempo. E um determinado imperador começou a perseguir o povo cristão, porque ele queria implantar a sua religião, ele queria restaurar o seu contexto religioso sobre Roma. E a Bíblia conta que muitos cristãos foram perseguidos, e um deles foi João. E naquela época, João foi, por amor a Cristo, enviado para um exílio, para uma prisão, para uma ilha, chamada Ilha de Patmos. Quantos que ouviram falar? Dá um tchauzinho para mim, olha para mim, dá um tchauzinho para mim, eu já ouvi falar. Vai gente, vocês estão aqui mesmo. Ilha de Patmos. João foi encaminhado para esse tempo, sozinho, sem ninguém. E essa ilha existe, ela fica a 55 quilômetros da costa sudoeste da Turquia. Ela tem um formato de meia-lua. Ela era uma prisão, né, utilizada pelo Império Romano, que perseguiam muitos cristãos. E João se viu preso, exilado, sozinho, praticamente numa quarentena. E foi isso que me chamou a atenção. Eu falei, nossa Deus, eu acho que João entendeu muito bem o que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que, claro que são situações diferentes, distintas. Nós estamos nos cuidando, né, em meio a uma situação. João tinha sido preso por conta de confessar o seu amor por Cristo. Mas eu penso que João se viu em uma quarentena, João se viu em um exílio. Eu penso que talvez não tivesse nem supermercado para ele dar uma voltinha, né? Igual nós temos feito. E foi naquela experiência dolorosa de solidão que ele conseguiu marcar a sua geração, que ele deixou a sua marca na história. A Bíblia conta que naquele momento de isolamento, naquele momento que ele estava só, o Senhor deu a ele as maiores revelações que foram registradas na Bíblia. Foi naquele momento sozinho que ele teve a sua maior experiência com Deus. E eu me vi muito identificado com esse texto, galera, você que está em casa, porque essa semana, como eu disse, né, nós vivemos um novo decreto de isolamento com relação ao comércio, às nossas cidades, né, a região. Você já não está indo para a escola, enfim, nós estamos ali vivendo algo que para a gente é diferente, né? Nós estamos cansados já. E João ficou sozinho, sem um WhatsApp, sem sinal de Wi-Fi. E eu penso que os dados móveis dele não pegavam naquela região. Resumindo, gente, o cara estava inacessível. E foram nesses momentos que João resolveu buscar a Cristo e recebeu como revelação algo que marcou a história. E nós, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo nesse tempo de solitude, nesse tempo de confinamento? Será que nós estamos murmurando? Eu falo por mim mesmo. Eu falo por toda a nossa cidade, por todo o nosso estado, galera. Será que nós estamos aproveitando esse tempo
de forma positiva ou de forma negativa? Será que nós estamos aproveitando para deixar marcas em nossa geração, marcas na história, mesmo vivendo esse tempo de inclusão, isolamento, de solidão muitas vezes? E pesquisando sobre isso, eu quis entender melhor o porquê que Jesus Cristo, porquê que Ele confiou tudo isso a João, e porquê que João foi escolhido para receber toda a revelação de algo grande. Porque não foi Pedro, que era ousado, que se oferecia para caminhar no mar, sobre as águas, e ir ao encontro do Mestre. Por que foi João? E o Senhor me levou a um pensamento, e sobre as Escrituras eu entendi que João, ele foi escolhido porque ele entendeu desde o início quais eram as prioridades de Cristo aqui nessa terra. Eu penso que você que está em casa possa estar pensando deles, mas por que o João? Por que ele recebeu toda essa... Será que ele ficou estranho? Será que ele dormiu de noite? Né? Pensou você receber toda essa revelação? Será que você ia dormir? Como você ia reagir? E eu entendo que ele entendeu quais eram as prioridades de Cristo aqui nessa terra. E a Bíblia conta que João, ele tinha um apego com Cristo. Se você ler os evangelhos, você vai entender que em determinados momentos, João se deitava sobre o peito do Mestre, em um momento de intimidade e comunhão, e por conta dessa intimidade ele conseguia ouvir em primeira mão aquilo que Cristo falava, aquilo que Cristo ministrava. Ele foi fiel e foi honrado, porque ele entendeu quais eram as prioridades de Cristo. Você fala, Denis, por que muitas vezes eu não entendo quais são as prioridades de Cristo? Talvez seja porque você não está debruçado no peito dele assim como João. E por que eu não posso deixar a minha marca nessa história, nessa geração? Talvez porque você não está disposto a cumprir com as responsabilidades que Cristo tem para você. No caso de João, prega o Evangelho, escreva uma carta, passe isso às igrejas, cuide da minha mãe. Imagina que responsa cuidar da mãe de Jesus. Em um período de isolamento, ele deixou uma marca sobre toda a história, que trouxe vida, que trouxe esperança para nós, que não é motivo de medo, nunca foi, mas sim de satisfação e amor, de saber que existe um Deus e que Ele está cuidando, e que Ele voltará, e que Ele virá para nos buscar. Mas qual a marca que você tem deixado na história, galera? Quais são as prioridades de Cristo que você tem entendido e vivido? Será que você está a caminho do peito dele? Será que você está dando atenção para ele? Deixar a marca na história não é simples, mas nós precisamos entender que existe sempre um João. Existe sempre um Pedro, um Tiago. Mas deles, para mim, é tão difícil marcar, só se for deixar uma marca negativa na história, porque eu sou meio difícil. E João não era o filho do trovão? Eu penso que ele era aquele cara intolerante, sabe? Tipo, você faz uma piadinha boba e ele já fecha a cara. Tipo, mano, se liga. Tipo, eu não quero ficar perto dele, ele é irritante.
repente ser chamado de o discípulo do amor. E com grande experiência com Deus, Ele deixou uma marca incrível, que eu e você vivemos até hoje. Quais são as prioridades que você tem entendido de Cristo? Quais são as prioridades que você tem buscado? Isso é muito sério, você que está aí na sua casa, você que está aqui. Você precisa entender que esse tempo de isolamento é um tempo de crescimento. É um tempo que você pode utilizar para marcar a história de Cristo nessa geração. Assim como João fez. Assim como João fez. Então, galera, se renda. Aproveite a ilha. Eu estudei sobre a ilha, né? Hoje a ilha é um negócio mó top, cara. Tem, né, tipo assim, resorts, é um negócio bem top. Eu falei, nossa, né, meu, se fosse assim, né, tipo, né, mó revelação de Cristo, né? Mas eu penso que na época nada existia. Apenas o João, o amor e Cristo. E hoje, mesmo que você não esteja indo para a escola, você está tomando todos os cuidados necessários, isso é importantíssimo para você e para a sua família. Mesmo que você não esteja vindo aqui presencialmente, você que não pode, que prefere não estar aqui presencialmente no momento, sem problema nenhum. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nós podemos marcar histórias. Mesmo em meio à crise, a isolamento, mesmo quando nós nos sentimos sozinhos. Então marca a história. Faça valer a pena. Deite no peito de Cristo e ouça aquilo que Ele tem. Pois assim, você vai ser transformado de filho do trovão para o discípulo do amor. Olha que transformação drástica. E eu conheço vários filhos do trovão. Vocês conhecem? Conhece, Porção? Filhos do trovão? Carol? Aí online tem uns pais, né? Tô brincando, gente. Mas existe uma esperança. Deixe no peito dele. E se de repente por amor dele eu ficar em um período de isolamento aí mó doido, fique tranquilo. Ele vai se revelar a você. Você possa marcar a história da sua geração adolescente aí na sua casa. Vocês que estão aqui, existe uma ilha. E se você for para lá algum dia, não tenha medo. As maiores revelações serão reveladas ao seu coração. Você que está em casa, fique abençoado. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família. Tudo que você for fazer, declaro que você seja mais do que abençoado. Em nome de Jesus. Se você conseguir, estamos nos reunindo presencialmente todos os sábados às 14 horas. Deus abençoe. Senhor, nós te louvamos por essa tarde. Nós te agradecemos por cada um que compareceu a este lugar, Deus, que viveu essa experiência. Nós te desejamos acima de tudo e acima de todos. E te pedimos, Deus, assim como foi com João, que nós possamos ser encontrados cheios de amor por Ti, Deus, cheios de amor pela Tua presença, cheios de amor, Pai, por essa intimidade, entendendo quais são as Suas prioridades e qual é o desejo do Seu coração. Protege, guarda e coberta com Teu sangue a vida de cada adolescente, cada casa, cada família, Senhor, onde eles forem, onde eles estiverem. Que o Teu amor esteja sobre eles, que a Sua graça e que a Sua bondade esteja cuidando e zelando de cada vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém?